Eu dediquei toda a minha vida profissional a estudar a infância e trabalhar com criança. Dentro da minha área, né, básica, que é a psicologia, mas de certa forma ligada sempre à educação, à escola, a creches, espaços de educação infantil e ensino fundamental. E o meu foco de trabalho, de pesquisa, de conhecimento, sempre foi a brincadeira. Então, eu organizo, construo e elaboro projetos de brinquedotecas, formação de pessoas para trabalhar com a ludicidade, com o brincar, com brinquedoteca. E a minha primeira grande pesquisa, né, como pós-graduação, que foi no mestrado, foi numa favela também, só que em Belém do Pará. Eu trabalhei com resolução de conflitos entre crianças através de brincadeiras de rua. Então, era numa favela chamada Riacho Doce, que ficava próximo à Universidade Federal do Pará. E foi assim que eu cheguei na possibilidade de estudar brincadeiras em uma escola localizada dentro de uma favela aqui do Rio de Janeiro, que foi a favela da Maré. Na verdade, a Maré, ela é um conjunto de 16 favelas, né? Então, a gente não está falando só de uma favela, é um conjunto de 16 favelas. E a escola em que eu fiz a minha tese de doutorado, ela fica entre a favela da Nova Holanda e a favela da Baixa do Sapateiro. E essas duas favelas, elas estão situadas em um território dominado pelo varejo do tráfico de drogas e dois comandos diferentes, né? Que é o Comando Vermelho e o Terceiro Comando. Então, a escola ela fica bem na divisa entre esses dois comandos, né? E, então é uma área conflagrada, porque além de existir conflitos cotidianos entre as duas facções, também existem as incursões policiais, que muitas vezes são no horário escolar, né, e atrapalha a vida estudantil das crianças e dos jovens de lá. E então foi dentro desse contexto que eu inicialmente queria entender qual era o sentido da brincadeira dentro daquela escola. E assim, se brincavam dentro da escola, como é que era o recreio, se tinha brinquedoteca, enfim, compreender as formas que as crianças tinham de brincar dentro daquela escola. E é interessante que as crianças de lá, elas ficam horário integral, né? Então elas entram 8 horas da manhã e ficam até as 3 da tarde. Elas fazem 3 refeições dentro daquela escola, então elas passam o dia inteiro juntas, em várias atividades e fazendo essas refeições. E aí eu comecei a perceber que quanto mais eu observava as crianças, mais eu ficava achando que era difícil entender as brincadeiras das crianças dentro da escola, porque me parecia que existia algo que estava fora da escola e que elas traziam para dentro da escola alguma cultura da ludicidade delas, que se constituía basicamente fora da escola e que já chegava na escola algo que se organizava fora dela. Então eu comecei a perceber que para eu entender isso, eu precisava andar dentro das ruas da Maré. E nesse momento começou uma tensão, né? Nossa, como que você vai para lá? Tem muitos homens armados, né? Como é que você vai enfrentar isso? E aí eu ficava assim, gente, mas é insuficiente estudar as brincadeiras das crianças só dentro da escola. O que eu vou fazer para compreender melhor isso, né? E aí eu resolvi ir para as ruas da Maré, mas aí, né, timidamente, o que eu fazia era, na hora da saída das crianças da escola, eu pedi para algumas mães
para acompanhar elas nas ruas, para eu não ir sozinha. E pedia depois para elas me deixarem de volta no local da escola, né, para eu me sentir segura ali, para começar a entender melhor as ruas, os espaços, né, da própria favela. E foi assim que gradativamente eu passei a andar nas ruas da Maré e cada vez que eu me sentia mais segura, eu comecei a ir por conta própria, e quem me acompanhava nessas ruas e nesses becos foram algumas crianças do próprio território. Então foram as crianças que inicialmente me apresentaram o território da Maré. Foi aí então que eu comecei a acompanhar as mães das crianças da Maré. Então comecei a andar pelas ruas, conhecer um pouco, né, o contexto, o dia a dia, o cotidiano, acompanhada pelas mães. E à medida que eu ia me sentindo mais segura, eu passei a combinar com as crianças um encontro, geralmente final de semana, nas ruas, na praça, principalmente na favela da Baixa do Sapateiro. E aí eu planejava algumas atividades e ia conhecer um pouco do cotidiano das crianças nas ruas, né? Dentro da favela, fora da escola. E foi aí que eu descobri, gente, que na favela todo mundo brinca. Não são apenas as crianças que brincam. E você tem acesso a esse patrimônio lúdico da favela, porque ele está fora de casa, ele está na rua. Geralmente as casas são muito pequenas, apertadas, e as pessoas vão para a rua. Então, brincadeiras como pipa, né, empinar pipa, ela não é uma brincadeira só da infância. Os adultos brincam, e geralmente os homens, né, e não as mulheres. Eles brincam de empinar pipa. Tem ruas que você passa e as pessoas estão sentadas nas frentes das suas casas jogando cartas. Então, o carteado também é um jogo comum em alguns locais das favelas da Maré. E aí você vai percebendo, eu fui percebendo, né, que a brincadeira ela não é só da criança, ela é intergeracional dentro desse território, ela aparece como intergeracional dentro desse território. E muitas brincadeiras e muitos jogos, né, o futebol, são principalmente brincadeiras de disputa. E como, por exemplo, uma brincadeira que existe entre as crianças, que é a batalha de rima. Então, essa batalha de rimas, eu percebi que elas faziam isso e eu combinei com a escola, pedi permissão, se eu poderia organizar, né, encontros de batalhas de rimas das crianças dentro da escola. E foi super interessante perceber que crianças de 8 anos de idade rimavam muito bem e espontaneamente, né? Elas não decoravam as rimas. Era algo que acontecia ali a partir do encontro de disputa entre diferentes grupos daquelas crianças que eu estava acompanhando. Crianças de 8 anos, né, que agora esse ano vão fazer 11 anos de idade e que sabiam rimar, elas tinham uma desenvoltura, né, dentro dessas brincadeiras. E era brincadeira de disputa, era um jogo de humilhação e de autoafirmação, muito característico de um jeito de brincar dos mareenses, e não só a infância, a juventude, a idade adulta, que é o jogo de zoar, né? É o jogo de certa forma, entre aspas, sacanear o outro, desmerecendo o outro, e que o outro, de certa forma, também tem que reagir, mas reage com bom humor, reage nessa troca, né, de ofensas, que, claro, em algumas circunstâncias entre a criança acaba virando uma briga, um conflito mesmo, né, mas em muitos momentos não é isso que acontece. É mais uma brincadeira, um divertimento, um jeito bem-humorado de lidar e de construir uma sociabilidade que tem todo um sentido, né? Por que não se autoafirmar pela ludicidade, pela brincadeira,
num território tão conflagrado que o tempo inteiro você tem que estar se autoafirmando para acreditar na potência da vida. Então é um jogo de vida, é um jogo de autoafirmação, é um jogo de enfrentamento num território tão invisibilizado pelo Estado, que quando muitas vezes o investimento do Estado ele se faz a partir das armas, a partir do tiroteio, né? E pouquíssimo a partir da questão da educação, da saúde, da segurança pública. Então tem todo um sentido, uma produção de uma cultura lúdica que não está desassociada da sociedade, que não está desassociada desse território e não está desassociada da sociedade de uma forma geral. Porque também essa cultura lúdica, ela vai trazer uma carga de racismo, ela vai trazer uma carga de machismo, que é associada, né, que é marcada pela sociedade brasileira de uma forma geral. A gente não pode esquecer que o Brasil foi o último país da América Latina a abolir a escravatura. Bom, à medida que eu me sentia assim mais à vontade para caminhar nas ruas, né, da Maré com as crianças, eu ia ficando cada vez com mais vontade de ir, assim. Pensava em inventar atividades para continuar indo para as ruas da Maré. Então, entre esses encontros, teve uma vez que eu levei massa de pizza e todo um material para a gente fazer uma pizza na casa de uma das crianças. Mas, para minha surpresa, quando eu cheguei na casa da mãe, que eu tinha combinado, não tinha ninguém. A porta estava fechada e eu, né, com queijo, tomate, esse material de fazer pizza. E aí, o que aconteceu? Por sugestão de uma das crianças, nós acabamos fazendo a pizza num bar, na frente da praça, cortando o material, pedindo emprestado a faca e alguns utensílios de cozinha do dono do bar, né? Fizemos junto com as crianças ali aquela confusão. Tia, ele tá botando muito orégano, olha aqui e tal. Fizemos tudo aquilo e a moça da padaria, né, próxima também, permitiu com que a gente assasse a pizza ali e foi assim que a gente acabou fazendo uma pizza na praça, assando ali na padaria do lugar. Então, também é uma coisa interessante perceber que mesmo num lugar onde existem realmente muitos homens armados, quando você está ali fazendo atividade com as crianças, de alguma forma eu me senti muito acolhida pelo local, né? Pelas pessoas, os comerciantes que me viam caminhando com as crianças por ali. E aí então eu fui descobrindo becos, existem becos estreitos e cada vez mais escuros e estreitos que a gente vai caminhando e vai levando a gente para outros lugares. E numa dessas caminhadas, né, eu estava acompanhada de um dos meninos e ele que ia me mostrando os territórios e me apresentando. Quanto mais a gente caminhava para dentro, mais eu ia percebendo que apareciam, né, os meninos armados, os rapazes com armas na mão. E eu comecei a ficar com medo e aí eu pedi para voltar. Eu falei, não, tá bom, vamos continuar de um outro lugar, aqui já tá ótimo. E aí ele vira para mim e diz, fica calma, tia, você está comigo. Essa experiência foi uma experiência que me marcou muito, porque a gente tem, né, um conceito de infância como o adulto é que protege a criança, o adulto é que ensina a criança alguma coisa, e não que, claro que aquele menino ele não iria me proteger no caso de acontecer alguma coisa mais violenta, né? Vamos dizer assim. Mas de alguma maneira, como é o território dele, era ele que estava me ensinando a caminhar por aquele local, em cada esquina cortina, em cada curva que a gente fazia, aonde a gente ia sair. É claro que era um conhecimento que ele tinha e que eu não tinha, e que ele se sentia seguro ali e ele estava tentando me passar segurança. Então, veja que é uma lógica, de certa forma, invertida, né? De uma lógica que a gente conhece de um padrão da nossa sociedade, que vê, né, a criança sempre como alguém que falta, alguém que tem que ser protegida e que tem que ser cuidada, e o adulto nesse papel de cuidador e daquele que ensina.
naquele momento como adulta, como pesquisadora, né? E como alguém ligada à área da psicologia e da área da educação, eu me vi numa posição invertida. Era aquela criança que, de certa maneira, estava me levando, me mostrando um lugar. Então, é bem forte essa experiência para mim. Foi uma experiência que me marcou e que continua me marcando. E eu confesso que cada vez que eu vou na Maré e que eu tenho a possibilidade de estar com as crianças, e agora, né, na pandemia, em isolamento, isso cortou um pouco esse vínculo, né? Eu não estou podendo acompanhá-las e estar com elas na rua. Eu fico um pouco frustrada, né? Claro que eu continuo me relacionando com elas pelo WhatsApp, videoligação, a gente continua conversando, eu sei um pouco do cotidiano dela, do que elas estão fazendo, e eu aprendo muito com essas crianças, com a forma de ser delas, né? Eu acho que, por exemplo, a gente tem quase que um ano com a escola fechada, um ano que as crianças não estão tendo aulas presenciais, e a ideia de ter aula remota, aula online, ela não atinge essas crianças, né? Não atinge as crianças da Maré, porque a internet ela é muito difícil, né? Não tem uma boa estrutura de internet, e eles também não têm, as famílias não têm computador em casa, né? Tem o celular do pai ou da mãe, que às vezes está sendo utilizado pela própria mãe e o pai, então é muito difícil eles terem um acompanhamento escolar por esses meios. Mas o que eles andam fazendo, né? Eu sei, por exemplo, do Juan, que ele passou a ir para um supermercado por conta própria e tentar ajudar, ganhar um troquinho, né? Se alguém dava para ele ali na hora, botando as mercadorias na sacola dos compradores, e aí aquela ideia parece que não deu muito certo, aí ele começou a vender bala, paçoca nas ruas da favela para ver se ele descolava algum dinheiro. Então ele é um menino muito esperto, muito inquieto, e ele fica com vontade de ganhar dinheiro e de fazer as coisas, então ele vai se reinventando nas próprias ruas da favela, né? Ele é um garoto que tem uma boa oralidade, ele é articulado, ele tem uma boa compreensão das características do território dele. Você faz perguntas sobre o cotidiano da favela e ele te fala claramente sobre isso, né? Então, enquanto a escola está fechada para ele, ele não para de se articular e encontrar outros meios de tentar aprender o que é estar nessa sociedade, nesse momento de pandemia, de isolamento, né? Então ele é um garoto curioso, que tem uma possibilidade, um potencial de aprendizado, e muitas vezes esse potencial de aprendizado, ele não está de acordo com esse padrão normativo de aprendizado da escola. Então eu acho que nesse sentido a escola precisa se abrir para compreender melhor o potencial de crianças como ele, que tem todo um universo de conhecimento que não foi feito dentro da escola, foi feito fora dela. Eu acho importante que a escola esteja aberta para esse diálogo, né? Para aprender também com o que as crianças, né? O que as crianças da Maré, elas têm a falar sobre a vida, sobre o que elas sabem, né? Sobre a experiência delas. Isso potencializa elas, e é importante que elas sejam potencializadas, né? É importante que elas sejam valorizadas, e que esse diálogo permita essa troca do conhecimento formal, sistematizado, que é importante e que é oferecido pela escola, e esse conhecimento informal, popular, da cultura maranhense. Eu acho que todo mundo tende a ganhar com tudo isso. Eu me considero, de certa forma, uma sortuda, né? Porque cada vez eu tinha mais vontade de estar lá na Maré, de estar com as crianças, mas como é um território tenso, eu precisava achar justificativas para ficar cada vez mais lá. E aí apareceu a oportunidade de fazer o filme, né? Outras Infâncias. Fui convidada para ser consultora do filme e fazer essa articulação com as crianças,
Para mim foi sensacional. Eu estava no final da minha coleta de dados, né, da tese, e tive a oportunidade de ficar durante uma semana, o dia inteiro, era do início da manhã até o final do dia, nas gravações, fazendo as tomadas junto com elas, almoçando juntas e organizando. Era tudo que eu queria naquele momento, né? Que era a oportunidade de estar junto e organizar o almoço. A gente almoçava num restaurante próximo e organizar ali como é que isso ia acontecer, né? E estar conversando com elas, porque é cansativo, né? Um trabalho cansativo, então tinha hora que, claro, elas estavam mais a fim de brincar e de fazer outras coisas, e aí nessa hora eu estava junto, brincando também e aprendendo mais sobre essa brincadeira, sobre essa forma de ser, porque eu acho interessante também, uma coisa que a gente precisa que fique claro, que eu preciso que fique claro, é que assim, na própria Maré, não existe uma única infância. Também existem muitas infâncias. Tem criança que não pode sair de casa para brincar na rua de jeito nenhum. Porque como é um lugar tenso, as famílias se sentem inseguras de deixar a criança brincar na rua. Então essa criança fica restrita a brincar só em casa. Enquanto que as crianças que vão para a rua e que brincam juntas na rua, além delas terem essa oportunidade de convívio de 5 dias consecutivos, de segunda a sexta, dentro da escola, durante 7 horas, elas ainda brincam na rua juntas. Então, olha o quanto de tempo essas crianças passam juntas. Então, elas produzem códigos, sinais, sociabilidade, né, ali integrada àquele território que é construído numa convivência possível. As crianças que não têm acesso a isso ficam de fora. Então, é claro que essa sociabilidade que é construída na rua, de certa maneira, ela também interfere na relação das crianças dentro da escola. Evidente. As que conseguem decodificar esses códigos que são construídos, né, pelo coletivo infantil, elas são mais ágeis, elas são mais astutas, né, e elas têm um papel diferenciado na forma de decidir conflitos. Por exemplo, a Nicole é uma criança muito boa no jogo de futebol. Então, ela era uma líder do grupo. E isso é uma exceção, porque geralmente o jogo de futebol era exclusivamente dos meninos. E ela, além de ser menina e estar dentro do time de futebol, ela tinha uma liderança, porque jogava muito bem futebol, né? Então, o papel da Nicole, mesmo enquanto menina, era diferente do lugar das meninas de uma forma geral, que pelo que eu observei, as meninas, elas ocupavam um lugar muito periférico dentro do conjunto infantil, do grupo infantil, fora da escola e dentro da escola. Então, isso de alguma maneira reflete um padrão de comportamento machista que é característico da nossa sociedade, aparece na sociedade maranhense e é reproduzido dentro do grupo infantil das crianças ali da Maré, né? Então, essas relações, elas mostram também em relação à brincadeira, que a brincadeira ela não é só esse lugar de fantasia, de alegria. Ela também pode reproduzir rebaixamentos, humilhações, padrões de exclusões sociais. Então é interessante a gente pensar também na brincadeira, não desassociada da cultura dos adultos, da cultura da sociedade, mas está dentro também dessas relações sociais, né? E assim, então, uma coisa que apareceu muito quando a gente estava gravando ali, né, os encontros das crianças e o cotidiano delas de brincadeira dentro da Maré, foi um momento do chuveirão. Uma das praças, eles têm um chuveirão, na verdade, em vários lugares da favela você vai encontrar isso. Chuveiros que são organizados, construídos pelos próprios moradores, que são chuveiros públicos, né? Então agora no verão, por exemplo, super quente, as pessoas vão lá, abrem a torneira do chuveiro e tomam banho e se deliciam e aliviam o calor, né? Então é uma organização própria ali daquela comunidade, daquele local. E aí a gente tinha feito uma tomada
bem quente, as crianças estavam exaustas, e a gente foi para o chuveirão, e quando a gente chegou lá, um adulto virou e disse assim: eu não quero esse menino aqui, esse menino ele desrespeita, esse menino causa conflito, né? Mais ou menos isso, assim, que o adulto naquele momento, né, falou sobre aquela criança, e não queria de jeito nenhum que ele tomasse banho no chuveiro ali, ele era, de certa forma, administrava ali aquele espaço. E aí eu tentei argumentar: não, ele está comigo, a gente está com todas as crianças, deixa ele tomar banho, por favor, e tudo mais. Mas o homem um homem adulto, foi realmente para uma disputa de igualdade com aquela criança, dizendo: não, aquele não vai. Né? Então ele não estava olhando para aquela criança como criança. Ele estava entendendo aquele morador da maré, independente de ser criança ou não, eu não gosto dele e aquele não vai tomar banho no meu chuveiro. Então veja como essa relação, naquele momento, ela não estava atravessada por uma relação entre ser adulto e ser criança, mas estava atravessada por um modo de se relacionar que é presente ali naquele território. E aí eu fiquei, né? O que eu vou fazer? Eu não sou daqui, como é que eu faço para interferir dentro daquela relação? E aí foi quando um rapaz do varejo do tráfico de drogas virou para o rapaz e disse: deixa as crianças brincarem. E aí ele, como um potencial de autoridade ali, liberou aquele espaço para aquela criança brincar, né, no chuveiro, e fez um sinal de positivo para mim, né, tipo de cumplicidade. Eu, opa, ok, estamos cúmplices ali daquele lugar. Então, também foi um momento que me marcou dentro dessa oportunidade, né, de fazer o documentário, foi essa relação também, que a gente não pode fugir disso. São relações que ocorrem ali naquele lugar e que atravessam os momentos que você está ali presente, participando daquele lugar com aquelas características dentro dessa cultura. Eu acho assim que se a gente se preocupa com a infância brasileira, uma coisa que a gente precisa se debruçar, e a gente vai entender melhor isso quando a escola voltar presencialmente, então quando a escola pública estiver funcionando, qual foi o impacto de um ano inteiro sem atividade escolar. A gente não tem essa experiência, né? A gente nunca viveu isso desde a fundação de uma escola pública, democrática, brasileira, que se a gente for analisar mais a fundo, ela nunca foi assim tão democrática, mas ela é ainda uma instituição importante porque ela chega na vida das pessoas. Essa, por exemplo, ela está dentro da favela, ela é uma instituição importante dentro desse território. Qual o impacto dela estar fechada, né? Disso não está acontecendo ao longo desse período. Então, a gente precisa entender isso, porque é a partir dessa compreensão que a gente vai poder ajudar essas crianças a, de certa forma, recuperarem algo que já tinha um déficit, que já estava em déficit, né, anteriormente, para a gente ajudar a buscar a diminuição de um abismo social que existe no Brasil. Acho que a gente precisa olhar para a infância brasileira e pela diversidade de infâncias. São muitas infâncias, são outras infâncias. E não olhar para a infância a partir de um padrão idealizado, em que as crianças têm que se encaixar nesse padrão, então elas ficam como faltantes, né? E aí não é um Estado que tem que se responsabilizar pelos direitos e pela possibilidade de dar oportunidade, valorizando principalmente o conhecimento que essas crianças têm. Toda criança tem um determinado conhecimento a partir do grupo social que ela pertence. Então, eu acho que isso tem que ser dito cada vez mais. Então, documentários, pesquisas, teses, livros, enfim, todos os meios que a gente tem e que a gente precisa utilizar para retratar esse não olhado, né? Aquilo que não é visto e que não é documentado, precisa cada vez mais
ser documentado, ser visibilizado, trazido para que tenha valor às políticas sociais. As políticas sociais, elas vão realmente abarcar mais a diversidade quando a diversidade for dita, for mostrada, for nomeada. Então, eu penso que a infância brasileira, ela, de uma forma geral, o primeiro ponto é compreender que ela é diversa. E dentro dessa diversidade, ela não tem só ausência, carência, tem potencialidade. Como eu disse, eu adoro estar com as crianças da Maré, porque eu aprendo muito com a rapidez, com a lógica, com o conhecimento de política que elas têm. Se vocês forem conversar com as crianças da Maré sobre política social e sobre como funciona o bairro da Maré, porque a Maré é considerada como bairro, elas têm o que dizer sobre o bairro delas. E com outras crianças de outros bairros da cidade do Rio de Janeiro, talvez elas não tenham essa leitura clara sobre política social do seu bairro, porque essas questões talvez não atinjam essas crianças de uma forma tão direta como atingem as crianças da Maré de uma forma mais direta. Então, elas têm, por exemplo, uma leitura das consequências do que significa uma operação policial, do que significa não ir para a escola, do que significa, por exemplo, ter as telhas todas destruídas em função de uma operação policial e de onde vieram essas telhas, né? De uma diária, de uma mãe faxineira que batalhou para construir ali aquele telhado, para levantar aquela laje. Então elas têm essa clareza. Todas as vezes que eu almocei com as crianças da Maré e que eu paguei o almoço delas, elas se preocupavam. Tia, olha o quanto você está gastando de dinheiro com a gente. Então existe uma preocupação em relação a isso, que eu não acho que seja só em função de uma carência, mas fala de uma preocupação política e social. Eu acho interessante falar sobre isso. São crianças, mas elas estão atentas a esses aspectos. Que bacana, isso precisa ser dito. E aí não só pelas crianças da Maré, mas pelas crianças de uma forma geral. Por que a política tem que ser algo tão distante da infância? Né? Eu acho que isso também a gente precisa entender. A gente parar de olhar as crianças como os imaturos. Quem são os imaturos? Os adultos não são imaturos nunca. Eles não têm um infantil que habita neles, de certa forma, e fazem com que eles tenham comportamentos que a gente não compreende exatamente porque são tão individualizados, tão egoístas e tão desarticulados do coletivo. Às vezes eu acho que em relação à questão coletiva, as crianças têm bastante coisa para ensinar para os adultos. É isso. Os estudos da infância, geralmente, eles se embasam em um padrão de infância idealizado. A grande questão é, esse padrão de infância idealizada, ele engloba todas as crianças, de todos os territórios, de todos os contextos. Ele está relacionado a uma normatização de algo que a sociedade deseja que seja a partir de um determinado modelo, ou ele dá conta de uma geopolítica que fala de diferentes países e de diferentes condições sociais e de diferentes culturas. Essa é uma pergunta que a gente precisa se fazer, porque epistemologicamente, por exemplo, a psicologia, né? Essa área de conhecimento que é a psicologia, ao estudar a infância, ela vai falar de um padrão eurocêntrico e norte-americano. Então, é o que a gente chama de norte global. Então, é como se a globalização, né, o mundo inteiro, fosse apenas os países do norte global, Europa e Estados Unidos. E aí os países, né, geralmente os países que vêm de um histórico de colonização, foram colonizados exatamente por esse outro conjunto de países, e aí a gente vai falar de toda a América Latina, África, né, e outros tantos países, né, Ásia também, que não estão dentro
desses padrões. E que tem criança, né? E que essa criança, já que ela é criança, ela tem uma infância. E aí, de que infância a gente está falando? Então, se não é uma infância do norte global, ela não é infância, então ela é vista apenas como carente, ou ela está fora das normas, não civilizada, vamos dizer assim, porque não atinge um padrão de desenvolvimento e de evolução. E com base em que esse padrão de desenvolvimento e de evolução se constitui? Então, principalmente na Idade Moderna, vem essa ideia baseada, né, em padrões principalmente biológicos, que vai dizer que a criança ela vai passar por estágios de desenvolvimento, e esses estágios eles são lineares, né? Então passa por uma mesma linha, e são acumulativos. Então, quanto menor a criança é, mais incompleta ela é. À medida que ela cresce, né, ela vai passando por diferentes faixas etárias, ela vai se aproximando cada vez mais da idade adulta, ela vai ficando mais completa. Então, será que é exatamente que as coisas funcionam, né, dessa forma? Como fica diferentes culturas? Como, por exemplo, crianças das tribos indígenas, crianças de determinadas culturas africanas, crianças que moram em diferentes favelas, crianças que crescem e se desenvolvem em zonas rurais, diferentes de grandes centros urbanos. Elas não têm infância? Então, vejam que os estudos sobre infância, na atualidade, estão discutindo essas questões. Existem outras infâncias, e que se você se restringe a esse modelo de infância e que a ciência ajudou a produzir, você exclui, você deixa de fora diferentes infâncias. Então, conhecimentos cotidianos, práticos, das relações dessas crianças, né, que são crianças que são ditas como minoria, né, no sentido de que elas não estão nesse padrão ligado à cultura do consumo, à cultura que é valorizada pelo capitalismo, né, e dentro de uma família nuclear, dentro de um modelo familiar e de um padrão que está ligada a grupo social, à escola, às demais instituições valorizadas pela cultura ocidental, então ela não é criança e ela não tem infância. Então hoje a gente está falando que é importante visibilizar a existência de outras infâncias, né? Então a gente tem que compreender que a infância está dentro de uma geopolítica que precisa trazer também a condição da criança que trabalha, a condição de a criança que casa cedo em determinadas culturas, a condição da criança que vive no seu cotidiano situações de guerra, a condição da criança que participa do trabalho familiar quando ela está na lavoura, né? Quando ela está na zona rural. Então são outras infâncias. E não dá para idealizar um padrão de infância como a melhor ou a pior, né? A gente precisa dialogar com essa diversidade, cruzar esses tempos, cruzar essa cultura para compreender melhor a infância e entender melhor que não tem o que... Será que tudo está certo dentro de um padrão de consumo ocidental? Será que as crianças não têm outras formas de viver a infância e, de certa maneira, também trazer possibilidades de vida saudável? Então, quando a gente desconstrói um único padrão de infância, de uma ciência que diz o que é certo e o que é errado e exclui outras possibilidades, né, a gente entende que a ciência e os estudos da infância ele precisa ser revisto, e quando a gente inclui outras possibilidades de ser criança e de viver a infância, isso muda tudo, né? Muda a estrutura da escola, muda o padrão de avaliação escolar, isso muda outras possibilidades, inclusive
de discussão sobre os direitos internacionais da criança, o direito nacional também da criança. A gente precisa rever esses padrões quando a gente passa a compreender a criança sobre um outro olhar. E determinadas culturas, elas têm muito a nos dizer sobre isso, né? Por exemplo, determinadas culturas indígenas no Brasil tratam a criança de uma forma mais respeitosa, às vezes, do que a nossa cultura ocidental trata a criança. Então, quando a gente abre para pesquisar, para conhecer melhor outras infâncias e outras formas de ser criança, acho que a ciência tem muito a aprender ainda sobre essa questão da infância. É uma árvore toda marrom, velhinha, mas ela aguenta, ela tem força. A árvore é nossa casa. A gente falou que é a casa do pé de criança. A árvore a gente escala e também tem escorregador. Tem piscina. O escorregador vai direto para a piscina. A gente finge que tem um videogame lá dentro. A gente finge que tem troféus. A gente finge que tem Wi-Fi. Tem uma sala. O banheiro é lá em cima, quem quiser. E a varanda também é lá em cima. Eu conheci a Nicole. Conheci a Nicole também faz muito tempo Depois também. foi a Nicole, acho que foi no primeiro. E eu conheci Eu também. o Luan no segundo ano. Qual foi a primeira bola de vocês a ganhar? Pô, a minha foi uma verde de couro da Nike, é verdade. Ah, A minha sei foi... qual é. A minha foi uma verde normal, uma verde com a lista vermelha. Eu não sei A porque. minha foi Eu era branca, criança e laranja meu pai já me e dava marrom. bola E a tua? Eu não sabia. E a tua? Meu pai, quando eu era pequeno, meu pai me dava várias Agora, a bolas. melhor pergunta de hoje. Qual foi o teu pior momento O quê? quando Caraca, nós estava Eu fiquei com jogando ele do segundo bola? até o terceiro. Esse foi o momento maluco? Qual foi o teu pior momento que a gente Cara, estava jogando o bola? melhor momento. Que comida vocês não gostam? Eu não gosto Eu odeio de macarrão. camarão, odeio macarrão. Também não gosto Que Não isso? gosto de peixe. Calma, calma. Não gosto de coisa assim. Eu não gosto. Nem de Eu macarrão. não gosto de Também não gosto de macarrão. Não como macarrão. Eu só gosto de filé de frango. Ó, fazendo uma rima. Galera, agora é pra vocês. Esse Guilherme é mau otário, não sabe nem rimar inglês. Mandou esculachou. Eu não posso rimar em inglês, mas você é português. Agora eu te mando um negócio nem em inglês. Aqui nós é brasileiro, nós não é inglês, irmão. Cala a boca. Você tá parecendo com ratão e agora a minha rima eu vou te falar, moleque, e eu vou te esculachar. Eu sou brasileiro e você não sabe nem rimar.
com ele, que saiu nela, vai. Vai. Ah, tá. Pico, picolé, qual sabor você mais quer do seu picolé? Leite condensado. Leite condensado. Te tirou. Mas ele bateu. Quem ganhar vai escolher quem vai ganhar essa cor. Qual sabor você mais quer do seu picolé? Escolhe. Vai me tirar, então. Ah, eu vou qualquer um, morango. Me tirou, quer ver? Outro bate. Morango. Vai de novo, ó. Morango. Quem vai ganhar essa cor? Da piscina da fechada, nós vai lá pro chuveirão. Vou nadar. Vai, vou tacar cada um. Guilherme. Em relação à pandemia, algo que no início a gente achava é que ela ia atingir, o vírus ia atingir todas as pessoas de uma forma igual, né? E com o decorrer do tempo a gente sabe que as questões socioeconômicas, elas mostraram imediatamente que, mais uma vez, as pessoas mais vulneráveis seriam atingidas de uma forma mais severa. Então, em relação à infância, por exemplo, as crianças da favela, que são estudantes de escola pública, estão há mais de um ano sem aulas presenciais, mas também sem aula remota, porque a maioria não tem computador em casa, as atividades que foram oferecidas pelas escolas são oferecidas através do WhatsApp, pelo celular da mãe ou do pai, e muitas vezes essa mãe e esse pai usa esse celular quando vai trabalhar, então a criança fica com pouquíssimas oportunidades de ter acesso a essas atividades, mesmo que as escolas enviem as atividades. E além disso, muitas vezes não existe na casa alguém que possa fazer uma orientação ou um acompanhamento daquela atividade pedagógica junto com a criança. Então, é evidente que em relação à questão educacional, as crianças das favelas estão sentindo muito mais. E o que a gente já entendia que era uma dificuldade em relação ao acesso, né, ao conteúdo, à informação e a própria competição, né, de concursos e de acesso a oportunidades, ela
vai diminuir. É muito provável que ela diminua, né? E aí as crianças ficam há mais de um ano sem uma atividade formal, que significa o quê? Atividades que exigem concentração, uma certa organização para o desenvolvimento da tarefa. Então, quando voltarem às aulas, a escola vai precisar fazer esse trabalho, né, de, vamos dizer assim, uma nova preparação para o ritmo de atividades escolares e também, de certa maneira, fazer um acolhimento dos afetos, né, dos traumas, de tantas perdas, de tantas doenças e de situação de isolamento em que as crianças nunca viveram antes. A gente tem que lembrar que as crianças da Maré, elas têm muitas, né, têm a rua como uma extensão de suas casas. As casas são pequenas, né, poucos cômodos em sua maioria, então as crianças, muitas, passam muito tempo na rua. E com a questão da pandemia, algumas ficaram isoladas, né, em relação ao medo, né, da contaminação. Outras não. O que se percebe agora na atualidade é que muitas crianças estão ajudando seus familiares a catarem lixos, né, tirando material reaproveitável para conseguir vender e ajudar no sustento. Quando eu falo assim da favela da Maré, é importante também entender que são 16 favelas e que entre essas favelas também há uma diferença de classe social. Existem favelas mais pobres e outras com melhores condições. Por isso que eu digo que existem diferentes infâncias dentro da própria Maré. Mas as favelas mais pobres, como por exemplo Salsa e Merengue, a gente encontra crianças ajudando seus familiares a catarem lixos, né, para fazer o reaproveitamento desse material e ajudar o sustento, assim como muitos familiares também fizeram, né, a ação de catar restos de comida depois no final da feira. Então, a situação da fome, a situação da ausência educacional e do próprio isolamento, né? Porque são crianças que têm uma relação de amizade muito próxima, né? Elas compartilham muito do tempo delas, agora elas não estão podendo fazer isso. Então, tá muito difícil o que está acontecendo, né? Principalmente nas favelas. Eu conheço crianças que tiveram febre, diarreia, dor de garganta, tosse, e como dificilmente existem testes gratuitos para crianças, né, principalmente na primeira infância, porque no início a gente entendia que criança não pegava o Covid-19, hoje a gente entende que existem outras variantes do vírus e que essas variantes podem sim atingir as crianças. Então, é possível que existam crianças contaminadas de Covid-19 e que não tenham nem esse diagnóstico, né? Então, tá complicado, né, a situação das crianças da favela nesse momento. Eu acho que, de uma forma geral, quando a gente pensa nas diferentes infâncias, no Brasil e no mundo, né, mas mais especificamente falando de Brasil, é bem complexo, porque a gente tem uma cultura que favorece o contato físico, né? A questão da corporeidade, e principalmente na infância, onde as crianças elas se tocam, se pegam, né? Ou diante de uma disputa, puxão de cabelo, beliscão, ou abraço, beijo, andar de mão dada, né? A gente percebe ao observar crianças em praças, crianças nos ambientes escolares, que as crianças elas têm essa relação de toque, né, de tocar uma na outra. E quando a gente fala, então, de crianças da primeira infância, por exemplo, que são crianças de 0 a 6 anos, aí a coisa fica muito mais complexa, porque as crianças aprendem o mundo a partir do tato, e aí elas colocam tudo que elas percebem na boca, né? Os bebês, eles tendem a pegar um objeto e imediatamente levar na boca. Então, nesse momento de alto índice de contaminação, a situação eu acho que fica muito mais difícil para quem está chegando no mundo agora.
que já entra no mundo com uma outra organização, um medo, né? A gente fica com essa dificuldade de se relacionar, de se aproximar do outro, o medo do abraço, o medo do beijo, o medo do toque, porque afinal de contas o que a gente aprendeu que era para acalentar, né? Trazer carinho, trazer sensações boas, pode ser uma ameaça, pode ser algo que te contamine, que te leve à morte. Então, é muito difícil você dizer para a criança que um abraço, precisa evitar o abraço, precisa evitar o toque do colega, que você não pode ir para a escola sem usar máscara, você não pode baixar sua máscara. Então, é um reaprendizado de estar no mundo agora, que apresenta muito mais dificuldades, né? No sentido de novas regras para se readaptar a essa nova realidade e, ao mesmo tempo, muito mais restrições. E a infância, que é um tempo de descoberta, de movimento, de liberdade, de se entender dentro desse mundo que se apresenta, a gente está apresentando para as infâncias um mundo muito mais limitado. É difícil agora, né, ser criança. Bem difícil.